sou o Tio Helder. Sejam bem-vindos a mais um Dica de Quinta. O nosso tema de hoje foi decidido a partir de uma enquete que eu fiz na última semana de dezembro. Eu lancei uma enquete lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, siga. Lá nós temos conteúdos diferentes daqui do YouTube, com mais frequência. Temos dicas de livro diariamente, basicamente. Às vezes resenhas no feed, leituras no IGTV, no Reels e no Stories. Então, segue lá para você acompanhar muitas dicas diferentes. E aí, a enquete que eu lancei era: o próximo vídeo do canal, você gostaria que fosse sobre livros de princesas ou livros sobre livros? E, disparadamente, o livro sobre livros ganhou. Antes de eu iniciar aqui com as nossas dicas, eu já quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, vou te dar um tempinho. Vamos ver, hein? Prontinho? Se inscreveu? Então, ativa as notificações. Eu sei que eu tenho atrasado um pouco na entrega dos vídeos, mas vida de professor, vocês sabem como que é. Mesmo de férias, eu assumi umas outras responsabilidades aqui no meu município, então não consigo entregar como lá no começo do canal, que eu entregava toda semana, basicamente 2 vídeos por semana, mas aos pouquinhos eu vou retomando. Curte esse vídeo também, porque vocês não fazem ideia como que apertar esse botão aqui embaixo, aqui escrito gostei, ajuda nesse algoritmo louco do YouTube. E eu gostaria de pedir, se possível, encarecidamente, ao final do vídeo você compartilhe no seu Facebook, ou no seu Instagram, ou no WhatsApp com alguém que você acha que também vai gostar. Talvez alguém que já é apaixonado por livros como nós, ou alguém que está precisando daquele despertar, sabe? Aquele... Como eu ia dizendo. Então, se você puder compartilhar este vídeo com alguém, talvez aquela pessoa que ainda não despertou para o encantamento da magia dos livros ilustrados, eu tenho certeza que os 5 livros que eu vou sugerir aqui são daqueles que despertam até a pessoa que é mais descrédula, vamos dizer assim, do poder da literatura para a infância. São livros que falam sobre livros, essa magia, esse deslumbramento que a gente que é apaixonado sente, né? É uma coisa indescritível, a gente não consegue explicar para o outro, não é verdade? Eu costumo dizer assim que é uma coisa que você sente, você não consegue explicar. Eu não consigo explicar o dimensionar o amor, o tamanho do amor que eu sinto pelos livros. Eu só consigo, eu acho, transmitir um pouco dessa paixão, desse amor quando eu estou lendo, que geralmente, se for um livro que me emociona muito, a minha garganta vai dar uma falhada, a voz vai dar uma quebrada, os olhos ficam marejados. Tem vezes que eu até tremo quando é um livro muito querido. E porque a gente tem essa relação, não é? Uma relação, eu digo que é uma relação simbiótica até. Eu leio porque eu vivo e eu vivo porque eu leio. É uma coisa fundamental para mim, é uma necessidade fisiológica. Eu preciso ler para continuação. Então, deixa eu parar de confabular, senão eu começo a divagar aqui eternamente. Vamos lá para a nossa dica de número 1. Nossa dica de número 1 se chama Histórias de Willy. Escrito e ilustrado por Anthony Brown, a edição é da Pequena Zahar e a tradução é de Mauro Gaspar. Anthony Brown, para quem conhece, é incrível, sensacional. Tanto seus textos, as suas obras, quanto as suas ilustrações carregadas de referências. Aqui, eu vou ler o que vem aqui atrás na contracapa e deixa eu explicar um pouquinho, eu separei um pedacinho para ler para vocês. Toda semana, Willy embarca em aventuras emocionantes. Perdão. Estou tentando falar um pouquinho mais alto, que eu não sei se dá para ouvir a vizinha. Está se acabando no louvor desde cedo. E quem mora no morro sabe que ou tem alguém em obras, com barulho de obra, maquita, ou tem alguém ouvindo som alto. Então peço perdão. Toda semana, o Willy embarca em aventuras emocionantes. Onde será que ele vai parar hoje? Na toca de um coelho cheio de objetos curiosos? Ou talvez a bordo de um navio pirata, cara a cara com o Capitão Gancho? Que tal ir junto com ele? Então aqui, no início do livro, nós encontramos o Willy, ele está chegando em algum lugar e ele fala assim: toda vez que atravessa essas portas, algo incrível acontece. Viva aventuras maravilhosas. Venha comigo e eu mostro a você. E aí, a cada dupla de páginas, de um lado nós temos um texto com ele descrevendo com o que ele se deparou, e do outro lado nós temos uma ilustração. Sempre ao final do texto, ele nos deixa uma pergunta. Então é muito bacana porque ele faz uma proposta para o leitor, ele instiga. Isso abre 1000 possibilidades, tanto para o leitor que está lendo
individualmente, ou se estiver compartilhando essa leitura, especialmente com as crianças. Eu já tô doido para usar esse livro em sala, doido para voltar às aulas presenciais para eu poder aproveitar. Enfim, ele te coloca como sujeito ainda mais ativo desse processo de leitura. Eu separei um pedacinho para vocês, para ler para vocês entenderem um pouco de como que ele faz essa questão das referências e como que ele termina. Outra vez, eu atravessei as portas e me encontrei numa floresta. Ouvi uma voz ao longe cantando lindamente e andei em direção a ela. Que criatura poderia produzir um som tão encantador? Cheguei a uma torre e andei ao redor procurando uma porta, mas não havia nenhuma. Que curioso! Vi uma corda brilhante que parecia feita de cabelos dourados pendendo do topo da torre. Se esse é o único jeito de entrar, eu pensei, vou subir por ela. Eu estava desesperado para saber quem cantava, então comecei a escalar a corda sedosa. Primeiro foi bem fácil, mas quando olhei para baixo para ver o quanto tinha subido, fiquei assustado. Estava muito alto, e se eu caísse? Então, a bela voz começou de novo. Eu simplesmente tinha que descobrir quem era, assim continuei subindo. Cada vez mais alto eu fui, cheio de dúvidas e preocupações. O que era essa corda macia? E se fosse uma armadilha com uma bruxa horrível esperando por mim? Eu tinha que continuar. Eu tinha que ver quem estava lá. E quando cheguei ao topo, quem você acha que eu encontrei? Então vocês estão vendo, ele nos traz uma descrição, um relato, né, da situação que ele está vivendo. Nós temos aqui a ilustração maravilhosa. Não sei se vocês conseguem perceber que a torre aqui é meio composta por lombadas de livros, tem o cabelo, então a gente já consegue imaginar quem será, de qual história será que é essa? É a história da Rapunzel, que ele faz referência, mas que nos dá, vocês viram, com o questionamento que ele deixa ao final, nos dá margem a muitos desdobramentos. É aquele livro que você vai descobrindo, vai dissecando bem aos pouquinhos. É incrível como tudo que o Anthony Brown faz, né, gente? Então, dica número 1, Histórias de Willy. Agora, a nossa dica de número 2 se chama O Mundo dos Livros, escrito por Bia Bedran, ilustrações do sensacional Alexandre Rampazzo e a edição é da editora Nova Fronteira. Este livro eu ganhei de presente de uma pessoa muito querida, que é a Daisy, do canal A Cigarra e a Formiga. Eu acredito que todo mundo conheça. Quem não conhece, eu vou deixar aqui embaixo o link para o canal dela, que a Daisy dá dicas incríveis. Eu digo que ela é muito responsável pela a minha lista da Amazon ter se tornado uma lista infinita, que nunca diminui. Eu compro um e boto mais 30, por culpa da Daisy, em grande parte. Então aqui, no Mundo dos Livros, a Bia nos traz um texto que fala exatamente sobre isso, sobre o mundo dos livros. Ela vai falando um pouco sobre os livros, sempre com essas ilustrações carregadas de cor do Rampazzo, que a gente ama, não é verdade? E ela também fala um pouco sobre esse processo de invenção, vamos dizer assim, do livro. Fala lá desde o papiro até... Tem um cachorro desfilando aqui, não sei se vocês estão ouvindo as patinhas, ele fica inquieto quando eu pego o telefone para gravar. Desde a invenção lá do papiro, vai falando sobre como eram feitos, como foi criado o papel, como foi criadas as primeiras máquinas de imprensa, até chegar, né, no livro que nós conhecemos hoje. Então, é muito bacana. E faz também referência a algumas histórias clássicas, como Robinson Crusoe, As Aventuras de Gulliver, As Viagens ou As Aventuras? Agora fiquei na dúvida. Peter Pan, Don Quixote. E eu separei um pedaço que é o meu pedaço favorito, eu devo confessar, para ler para vocês. Vocês sabem que eu não aguento. Livros têm vida própria. Nascem e se desenvolvem com o passar do tempo, são muitas vezes incompreendidos antes de serem admirados e envelhecem, mas só se acabam por fora. Suas histórias não morrem. Elas permanecem para sempre na memória de quem as conheceu. No mundo dos livros está tudo conectado. Um fio puxa o outro, costurando uma grande rede de palavras. Um único livro é um mar de ideias. Imagine então uma biblioteca. É um oceano imenso para você mergulhar e se aventurar pelas surpresas e pelos encantamentos das histórias. Elas pulam dos livros direto para sua imaginação e logo se forma um grande enredo onde os personagens conversam animadamente uns com os outros e ganham vida. As histórias precisam dos livros assim como nós precisamos de uma casa para morar. Não é lindo? Então, nossa dica de número 2, o mundo dos livros. Esse mundo que a gente ama, não é verdade? A gente fica assim, ó, falando até perder o fôlego. É um mundo maravilhoso. Dica número 2, o mundo dos livros. Eu vou tentar ser um pouco mais sucinto, que eu vi que eu me empolguei um pouquinho ali nas histórias do Willy, mas vamos lá.
Agora, a nossa dica de número 3 se chama O que me diz, Louise? Ele foi escrito por Toni Morrison e Slade Morrison. As ilustrações são de Shadra Strickland, a tradução é de José Rubens Siqueira e a edição é da editora Globinho. Aqui nós encontramos Louise. É um texto, já devo dizer, deliciosamente muito bom de ler em voz alta. Ele é todo rimado. Ele... Tem que recuperar o fôlego, que eu acho que eu estou me empolgando um pouco demais. Ele é todo rimado. Tem uma estrutura que convida, sabe? Parece que ela pede. É um texto que pede para ser compartilhado em voz alta, daquele jeito que a gente gosta. Então aqui nós encontramos Louise, essa menina linda. Deixa eu mostrar para vocês. Ela se depara... Ela não tá muito... Tá vendo? Parece que ela tá meio chateadinha, meio triste. Ela tá com essa capa de chuva, com a sua sombrinha. O comecinho do texto é assim, ó. O que me diz, Louise? Pense bem. Na vida as coisas vão e vêm. Toda tristeza um dia chega ao fim. O mundo é grande, mas não é ruim. E aí, a gente vai vendo ela nessa jornada pela cidade. Ela tá com um carrinho, com a capa de chuva amarela, com a sombrinha. E ela vai vendo, vem uma pessoa na rua, fica com medo do cachorrinho, o céu tá meio escuro. Mas a gente não sabe o que ela vai fazendo até que ela encontra o seu refúgio. Vocês já imaginam, né? Qual que é o refúgio de Louise? Eu separei também um pedaço para ler, porque vocês sabem que eu não aguento. E ali ela encontra esse refúgio que liberta ela, vamos dizer assim, desse dia escuro, desse dia cinzento, daquela coisa, aquela aura meio negativa que estava pairando o início da escola. A partir do momento onde ela entra, quando ela entra nesse lugar, nesse refúgio, onde não existe solidão, você não se sente sozinho e as tempestades não atingem a gente, a estrutura até do livro muda, porque ele fica mais colorido, ele ganha novas nuances, e o pedacinho que eu separei para ler é assim. Está vendo, querida? Este é o seu mundo. Sorria, escolha uma história, mergulhe bem fundo, onde beleza e maravilha nunca estão escondidas, porque um livro é sempre um guia para a vida. Então o refúgio de Louise é uma biblioteca. Ela tá lá naquele dia cinzento, meio com a carinha séria, meio desgostosa, assim, olhando pro lado, toda receosa quando ela encontra o cachorrinho. Estão vendo como as páginas são bem cinzentas, bem escuras, só ela tá colorida ali com a sua capinha. Vai passando, tá vendo, pela cidade, mas a partir do momento que ela entra, que ela encontra o seu refúgio contra a tempestade e o trovão, o livro já ganha novas cores. Tudo vai ganhando novas cores, não é? A partir do momento que a gente está com os livros, até mesmo, por exemplo, nesse momento de quarentena, eterna entena, como diz o Malu que nós estamos, eu tenho certeza que para muita gente, assim como para mim, os livros têm trazido cor, os livros têm trazido refúgio, os livros têm sido fundamentais, não é verdade, para a gente seguir. E aqui a gente acompanha isso com a Louise. É um livro muito gostoso de compartilhar em voz alta, gente. Então, nossa dica de número 3, O que me diz, Louise? A nossa dica de número 4 se chama Se Eu Fosse um Livro, escrito por uma dupla incrível, que é o José Jorge Letria e o André Letria, e a edição, linda, ó, pequena, em capa dura, muito gostosa, é da Globinho também. Aqui, o José Jorge e o André, eles vão nos dizendo, se eu fosse um livro eu faria isso, se eu fosse um livro eu faria aquilo. Eu separei as duas das minhas partes favoritas do texto. Olha só. Se eu fosse um livro, ia querer ter sempre um lugar reservado no quarto mágico de cada criança. E o outro. Se eu fosse um livro, queria ser uma arma eficaz e doce para matar para sempre o desejo de guerra. Então eles vão nos dizendo isso. Se eu fosse um livro, eu faria tal coisa. Se eu fosse um livro, eu faria tal coisa. E sempre de uma maneira muito poética, como só o José Jorge e o André conseguem nos passar, não é? Se eu fosse um livro, ia convidar um poeta para jantar sempre que um poema seu iluminasse a noite. Então, assim, para nós que amamos livros, né, e leitura e literatura, a gente consegue se enxergar muito bem nessas colocações aqui. Porque eu, particularmente, me identifiquei muito, que fala muito do poder do livro, né? Sabe? Não tô querendo romantizar nada e achar que o livro por si só faz mudanças, que a gente sabe que um livro só, por si só, né, não muda a vida de ninguém. O que muda é a leitura que você faz desse livro. E aqui a gente vê isso, esse poder da leitura, o poder que o objeto livro tem de nos transformar de dentro para fora.
E eu acho isso incrível, que a partir dessas transformações que nós vamos passando, nós vamos sofrendo, nós conseguimos realizar mudanças no que está à nossa volta. Eu costumo dizer muito para as minhas crianças que os livros mudaram a minha vida, e mudaram por completo. Tanto que hoje minha casa não é minha casa, eu não conto mais como casa, é o nosso espaço de leitura. Um espaço de coletividade e troca de partilha, de afeto, amor e livros. Então, nossa dica de número 4, se eu fosse um livro, muito, muito, muito bom, especialmente para presentear. Lembra aquela pessoa que eu falei lá no começo que talvez não tenha tido esse despertar ainda? Pode começar a despertar por aqui, ó, com muito carinho, se eu fosse um livro. Agora, a nossa quinta e última dica. Vocês não fazem ideia de como foi difícil fazer essa seleção, mas esse livro eu não podia deixar de fora, porque eu amo ele. Muitos livros ficaram de fora, que eu já estou até idealizando uma parte 2 desse vídeo, para poder botar mais outras dicas, porque se eu botasse aqui mais do que 5, ia ficar um vídeo muito longo. Ele tá concordando que acha que tem que ter uma parte 2. Se você acha que tem que ter uma parte 2, me fala aqui, ou então me chama lá no direct do Instagram para me dar umas dicas também. Nossa quinta e última dica se chama Como ensinar seus pais a gostarem de livros para crianças. Ele é de Alan Serres e Bruno Heinz, a tradução é de Dolores Prades e a edição é da nossa amada, querida editora Pulo do Gato. Aliás, a Pulo do Gato é muito responsável por eu ter deixado outros livros de fora, porque eu queria trazer mais uns 3 livros da editora, mas eu falei, calma, Helder, depois você grava uma parte 2 do livro para colocar do vídeo para pôr esses outros livros. Aqui, ó, deixa eu ler o que está aqui atrás para vocês. Este é um livro recheado de ideias geniais que vai ajudar as crianças a convencer qualquer adulto de como ler pode ser divertido, ou engraçado, ou assustador, ou fantástico, ou triste, ou emocionante, ou tudo isso junto. E que somente as páginas dos bons livros para crianças conseguem fazer brilhar os olhos dos leitores pequenos e grandes ao mesmo tempo. Isso é muito verdade, não é? Então aqui nós vamos acompanhando nas páginas do livro, eles dando realmente são dicas de como fazer para os seus pais. Então, se os seus pais têm medo de encontrar um lobo mau no livro, você pode fazer isso. Ou se os seus pais são daqueles que acham que as fadas não existem, então você faz isso para eles compreenderem. Ou se os seus pais não compreendem nada, não entendem a poesia, então faça isso para eles entenderem. É muito bacana, muito divertido e muito irônico também. Eu separei aqui a minha parte favorita. Fala assim: se seus pais tremem só de pensar que podem encontrar a palavra morte em algum livro seu, explique para eles com muita calma que você conhece algumas histórias que poderão ajudá-los a ficar fortes, muito fortes. E que um esqueleto, apesar dos dentes, não morde. Não é bacana? As ilustrações têm esse ar meio de cartunescas, assim, sabe? São muito divertidas, muito engraçadas mesmo. É um livro cheio de humor e com dicas muito valiosas. As crianças se acabam. Especialmente porque tem uma parte aqui que eu não irei mostrar, que eu acredito que todo mundo já saiba, mas eu vou deixar, para quem não conhece o livro, eu vou deixar aquela pulguinha atrás da orelha para ir atrás, que é a melhor parte do livro, eu não vou mostrar aqui. Então, como ensinar seus pais a gostarem de livros para crianças? Dicas fundamentais, essenciais para qualquer criança, seja ela de 0 a 100 anos. Nós, mediadores de leitura, como fazer esses adultos, nossos colegas, nossos amigos, as pessoas que trabalham com a gente lá na escola, como fazê-los gostar de livros para crianças, de livros ilustrados, de livros para a infância, seja lá a denominação que você queira dar. Aqui você encontra muitas dicas valiosas. Mas eu acho que a dica mais valiosa é: primeiro você precisa gostar, você precisa ter um brilho no olhar para poder falar com outra pessoa. Confira esse livro incrível da nossa amada editora Pulo do Gato, eu tenho certeza que você vai dar boas risadas. Então, essas foram as nossas 5 dicas de livros sobre livros. Se você tiver gostado, não tiver curtido ainda, curta agora esse vídeo, por favor. Confira a nossa playlist Dica de Quinta, tem outras dicas, tem livros para dialogar sobre a morte, livros do André Neves, claro, não pode faltar o André, né? Livros com protagonismo negro, livros assustadores, enfim, livros sobre um monte de coisa. A playlist está por aqui, é só você procurar. Compartilhe este vídeo, estamos aí quase às vésperas de iniciar mais um ano letivo.
Que tal se você mandar esse vídeo para um colega professor, para ele ter algumas ideias de obras diferentes, além daquelas do acervo da escola, para usar com a turma esse ano? O que você acha? Me segue lá no Instagram, a gente vai se falando, vamos confabulando e até a próxima. Beijo, tchau, tchau.